Olá, senhores, tudo bem? Professora Diana Faustino para mais uma aula, tá certo, de filosofia. Nas últimas aulas falamos um pouquinho sobre, essa é a terceira aula. Nas últimas aulas falamos um pouquinho sobre a origem da palavra, filosofia, da etimologia da palavra. Falamos também, na segunda aula, a respeito dos filósofos pré-socráticos, aqueles que antecedem Sócrates, já que Sócrates ele vai trazer aí uma mudança de pensamento muito contrária àquela da physis da natureza, tá certo? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os sofistas, ou a escola. Naquele período, as linhas de pensamento eles eram chamados de escolas, tá certo? Então, a linha de pensamento sofista, ela vai ser uma linha de pensamento completamente diferente aí dos pré-socráticos, tá? E o Sócrates, ele vai surgir no meio desse movimento da escola sofista, beleza? Lá do século V a.C., tá? Os sofistas, eles nascem aí num período que nasce também a democracia na Grécia, tá certo? Na região principalmente de Atenas aí. E com ela vão surgir essas pessoas que significam sábias. A palavra sofista vem de sábio, tá? Diferente de filosofia, que significa amante da sabedoria, amigo do conhecimento, o amor relacionado ao filósofo. Os sofistas, eles serão um pouco mais práticos, eles estarão mais preocupados com o doxa. E o que era o doxa? Era a opinião, tá certo? Então ele vai ter uma visão aí muito antropocêntrica, o homem como centro de todas as coisas, tá? Então essas pessoas sábias, elas se dedicavam a ensinar, ok? Diferentemente dos filósofos, certo? Eles vão ensinar a questionar, assim como os filósofos, mas eles irão cobrar por isso. O filósofo, devido ao seu amor, à sua ideologia pelo conhecimento, eles não cobravam, mas os sofistas, sim, eles cobravam, E eram os primeiros professores da época, tá certo? E também eram os primeiros políticos, já que surge a democracia. Então, os primeiros políticos da época, eles são sofistas e eles vão estar aí pautados no doxa, que seria a questão da opinião, tá certo? Para eles não existia aí normas nem valores. O mais importante era persuadir, era convencer, eram pessoas de extrema argumentação, tinham um conhecimento muito amplo e graças a esse conhecimento amplo, eles conseguiam convencer através de seus argumentos e com isso facilitava o seu ensinamento. Dois sofistas extremamente importantes será aí o Protágoras, tá certo? E o Górgias, tá? O Protágoras, ele vai ensinar por cerca de 40 anos, então vai ser aí um professor muito importante, inclusive relacionado aí à área de direito e tal, e ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas, dando aí valor, valorizando essa capacidade antropocêntrica do homem como centro de todas as coisas, tá? Então eles põem em dúvida a questão da verdade, a questão da verdade, será que a verdade de fato existe? E vai defender aí o antropocentrismo com todas as forças. Já o Górgia, ele também vai defender essa doutrina, tá certo? Do não ser, na verdade, do conhecer, do saber propriamente dito. Ele diz o seguinte: nada existe. Se alguma coisa existisse, não a poderíamos conhecer. E se a conhecêssemos, não a poderíamos manifestar aos outros. Então ele meio que questiona a verdade propriamente dita e se auto-intitula,
a questão aí relacionada ao próprio antropocentrismo. O homem, ele vai em busca do seu próprio conhecimento, na verdade é ele quem faz o conhecimento próprio, tá certo? Então ele vai estar muito pautado na questão da opinião, e a opinião, ela deixa muito em questão se é o certo ou se é o errado. Tudo é uma questão de opinião, de argumentação, de convencimento, tá certo? Os métodos aí dos sofistas, né? Eles usavam a retórica, tá certo? E a oratória, ou seja, perguntavam para fazer com que as pessoas chegassem a uma linha de pensamento que era ali direcionadas por eles, tá certo? E a questão da oratória, do falar bem, do ter bastante argumentos. Muitos sofistas aí dominavam a arte da palavra, né, ou do discurso, daí a questão oratória, que inclusive é um curso que se tem até hoje, né, que palestrantes e outras pessoas fazem para que descubra técnicas, meios de falar bem em público, né, se expressar bem. Então tem muito essa questão. Estudavam aí os mecanismos de argumentação, tá certo? Convencimento utilizado nas discussões, e cobravam para ensinar, muito diferente dos filósofos, tá? Eles até acreditavam nas questões da natureza, mas aí o homem como centro de todas as coisas. Alguns afirmavam, tá certo, que foram até os primeiros professores particulares da história, beleza? Então eles vão estar aí pautados nessa relação importantíssima da utilidade, tá? Eles utilizam seu conhecimento não como os filósofos, por um amor ao conhecer, o passar em troca de nada, e sim por uma questão, tá certo? De custo de vida mesmo, e eram pessoas profissionais aí bem caras, tá certo, senhores? Na próxima aula vamos ver um pouquinho sobre o Sócrates propriamente dito e os seus métodos, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Não esqueçam de fazer a atividade, né, que está aí no Google Forms, beleza? Um abraço para vocês e até mais. Tchauzinho.